Quero pedir aos irmãos que imaginem comigo uma igreja, um santuário cheio e com sinais claros de festa. Por todos os lados, se olharmos na nossa imaginação, este santuário cheio, este local de culto cheio, vamos ver que as pessoas estão sorridentes, parecem alegres. Estão vestindo as suas melhores roupas. Percebe-se claramente que tiveram um cuidado especial ao vestir-se para esta ocasião. Mas olhando um bocadinho melhor, também vamos começar a perceber que o salão está ornamentado de uma forma diferente da habitual. Há muitas flores por todos os lados. E a decoração é uma decoração alegre, viva, com tons mais próximos do azul claro e do rosa. E nós começamos a perceber que não é uma ocasião qualquer. Há evidentemente um clima de expectativa no ar. É uma congregação reunida para uma cerimónia de casamento. O noivo já está na frente do salão. Ele caminha de um lado para o outro, ansioso. Nota-se aquela preocupação que acontece nestas ocasiões. Talvez possamos imaginar o seu amigo, aquele que vai servir de padrinho, ali ao lado, tentando acalmá-lo e dizendo que é natural, que estas coisas são assim mesmo. A multidão que vai enchendo o santuário ainda está um pouco inquieta, mas pouco a pouco começam a se aproximarem dos seus lugares e de repente chega uma agitação maior. A informação vem do lado de fora do santuário. Ela chegou. Ela chegou. E agora sim, todas as pessoas que estão reunidas vão rapidamente procurar o seu lugar. Vão sentar-se e vão preparar-se para o início desta cerimónia. E o centro das atenções é aquela que vai entrar. É a noiva. Nesse dia, ela é a rainha. Ela é a mais bela, a mais radiante. Quando a música solene começar a tocar para que ela possa entrar no santuário, todos vão ficar de pé e todos vão se virar, porque todos querem ver. Querem ver o seu rosto, querem ver o seu cabelo, querem ver o seu vestido. É claro que as mulheres irão reparar em pormenores que os homens não vão ver, mas todos estão entusiasmados, porque quem não gosta de olhar e ver uma noiva? A noiva vive neste dia o seu sonho maior, é talvez a sua hora de glória. É o momento em que, independentemente da sua beleza ou não, ela é a mais bela e todos estão concentrados em olhar para ela. É o momento em que ela entra no salão e vê lá na frente o noivo com aquele ar assim um bocadinho, não é? Embevecido, com o peso da responsabilidade, pensando assim, será que é esta a prenda que me estão a dar? Que responsabilidade eu tenho? As culturas do mundo podem variar, irmãos. Mas em todas as culturas do mundo, a noiva é sempre valorizada ao máximo. E é assim, provavelmente, irmãos, porque o casamento é algo que foi preparado por Deus. O casamento foi idealizado pelo Senhor. E ao preparar o casamento, Deus fez com que esta ocasião e este momento fosse tão especial. Foi Deus que fez e preparou a primeira noiva e entregou-a ao primeiro noivo. E no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, nós encontramos que Deus utiliza esta figura para falar a respeito da sua união com o seu povo. Vamos ver alguns textos da palavra do Senhor. Os textos vão ser projetados para ficarem um pouco mais fácil para os irmãos acompanharem. Nós encontramos esta figura repetida no Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías 54, os irmãos encontram o texto que diz: porque o teu Criador é o teu marido. Está Deus falando com o povo de Israel. Está dizendo ao seu povo: o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Num capítulo posterior de Isaías, capítulo 62, o Senhor faz a profecia e diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, e a tua terra chamarão acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará,
porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. O Senhor descreve o seu povo e a si mesmo, como o noivo e a noiva. E Deus diz que assim como o noivo se alegra na noiva, o Senhor queria se alegrar no seu próprio povo. O profeta Jeremias também faz uma menção semelhante. Ele diz assim: não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias está prevendo uma nova aliança, que acontecerá só no Novo Testamento. Mas ele usa a mesma figura e diz: porque Deus fez um contrato de casamento com Israel. Ele era o noivo e Israel era a sua noiva. E o livro de Oséias, irmãos, é um livro profético inteiro, baseado nesta ideia. Porque Oséias vai ter uma experiência tão difícil para provar o quanto era importante para Deus a ligação com o seu povo e a fidelidade de Israel. Nós lemos lá em Oséias capítulo 2: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Mas o povo de Israel, a quem Deus prometeu esta ligação, não reconheceu o seu Salvador, o Messias. E é por isso que no Novo Testamento, irmãos, nós temos a mesma ideia aplicada agora não a Israel, mas à Igreja de Jesus. O primeiro personagem que utiliza esta ideia é João Batista. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós encontramos esta expressão de João. Ele diz àqueles que estão junto dele: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ele identifica Jesus como noivo e ele sabe que será a noiva, aqueles que vão recebê-lo e entendê-lo como Salvador, que vão ter esta alegria especial. O Senhor Jesus utiliza várias vezes a figura da festa de casamento para falar do reino dos céus, em particular na sua vinda. Ele contou isto, por exemplo, em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva. Ele fala sobre uma celebração de casamento. E na mesma linha de João, quando Jesus usa a figura, quando os discípulos são arguídos e perguntam: porquê que os teus discípulos não jejuam? E Jesus diz: porque o noivo está com eles. Enquanto o noivo está, é festa, não é possível jejuar, depois haverá oportunidade para isto. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, usou esta imagem de uma forma muito especial. Na segunda carta aos Coríntios, ele falava sobre a sua preocupação da pureza da igreja nestes termos. Ele dizia: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo descrevia a igreja e ele dizia: vocês são como a noiva e a minha responsabilidade é preparar-vos e deixar-vos fiéis e pura para poder-vos apresentar ao vosso noivo, que é Jesus. E em Efésios, no capítulo 5, naquele texto que tantas vezes é discutido e debatido, ele faz esta colocação aos maridos de uma forma tão clara. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo, falando sobre o casamento e usando-o como um mistério para esta união entre Jesus e a igreja, descreve a igreja como noiva de Cristo. E no último livro da Bíblia, irmãos, no Apocalipse, capítulo 19, nós lemos a respeito das bodas do Cordeiro. O dia em que Jesus vier e a sua igreja for levada para Ele, e quando a igreja se encontrar com o Senhor, vai ser uma festa de casamento, irmãos, as bodas do Cordeiro. Veja o que diz lá em Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus.
A igreja é, na palavra do Senhor, a noiva de Jesus. Mas a igreja somos nós. Não estamos a falar de instituição. A igreja não é uma organização que é reconhecida ou não pelo Estado. A igreja é formada por pessoas. Nós somos a igreja de Jesus. Cada crente, cada pessoa que aceitou pela fé Jesus como seu Salvador e que busca viver para a glória de Deus e dentro da sua vontade, faz parte da comunidade que é a noiva de Jesus. E o que é que isto nos transmite? Quero compartilhar apenas 3 coisas que isto transmite, irmãos. Primeiro, escolha. A noiva é escolhida. Das múltiplas oportunidades que existem. E depois de observar e avaliar, o noivo escolhe aquela especial para ser a sua noiva. Trata-se de uma seleção, trata-se de uma escolha. As oportunidades são muitas. Os jovens têm, não é? Tantas possibilidades para escolher a sua noiva. Mas depois de avaliar bem, e espera-se que ele avalie bem, ele faz aquela escolha para aquela pessoa, aquela que vai ser a sua noiva, a pessoa mais importante da sua vida, a rainha do seu lar, a sua maior amiga, a sua companheira, a sua esposa, aquele que ela escolheu, aquele que ele escolheu para com ela viver até ao fim dos seus dias. Meus irmãos, a noiva tem esta sensação clara, porque ela sabe que foi escolhida. A palavra diz, irmãos, que o Senhor nos escolheu. Independentemente de afirmar que o homem é livre, a verdade é que nós não podemos negar a verdade bíblica, que vez após outra nos diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu, nos separou. Não é porque nós merecemos, irmãos, mas conforme a nossa irmã cantou, é por uma graça maravilhosa. Não é porque sejamos melhores do que os outros, mas porque o Senhor já nos escolheu. Já pensou nisso? Que você é um escolhido de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus já dizia aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram. Isto aqui não funciona como nos outros lados. Fui eu que vos escolhi a vós e vos designei para que vocês possam ir e possam dar frutos. Oh, meus irmãos, quando nós pensamos como comunidade, nós somos uma comunidade de agraciados. Porque pela graça do Senhor, pelo seu amor, nós fomos separados e fomos escolhidos. Somos a noiva de Jesus. Já pensou nisto? O valor que você tem, meu irmão, minha irmã, por ter sido escolhido pelo Senhor como a noiva. Mas a segunda coisa que nos vem à mente, irmãos, quando pensamos na noiva, é a provisão. A noiva é escolhida para partilhar a vida do noivo e ele se compromete a tomar conta dela. Publicamente ele declara que vai amá-la, que vai guardá-la, que vai supri-la, que vai providenciar para as suas necessidades. Este é o juramento de compromisso que ele faz no dia do casamento diante de todas as pessoas. A noiva recebe a garantia do seu noivo de que ele vai cuidar dela e vai amá-la todos os dias da sua vida. Talvez haja noivos que não consigam cumprir isto, irmãos, mas o noivo de que estamos falando aqui é absolutamente fiel. É a partir deste compromisso que a noiva sabe que pode contar com a proteção e o cuidado que o noivo vai lhe dar. Ora, nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E a certeza que nós temos da sua provisão existe porque Ele já deu a sua vida por nós. Talvez o máximo que um noivo possa dizer à sua noiva é: eu vou amar-te, vou proteger-te, vou guardar-te, até ao ponto de, se for preciso, dar a minha vida por ti. Mas o noivo de que estamos falando aqui já deu. Ele já deu a sua vida pela noiva. Ele morreu para que a noiva pudesse existir. Ele entregou-se no Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de hoje termos esta alegria de ler na palavra que nós somos a sua noiva. E Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ele diz: estarei contigo todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele diz: aqueles que o Senhor me deu, ninguém os arrebatará da minha mão.
Oh, meus irmãos, quando pensamos na igreja como a noiva do Senhor, nós pensamos na sua provisão, no seu cuidado. Minha irmã, meu irmão, nós temos a certeza da promessa do Senhor como noivo fiel, de que Ele vai tomar conta da sua noiva, que somos nós, a igreja de Jesus. Mas, irmãos, quando penso nesta realidade da noiva, eu penso neste alvo, neste objetivo que existe no casamento, que é o da intimidade. O noivo escolhe a noiva para com ela estabelecer a relação mais íntima e mais próxima que pode existir. Ele escolhe a noiva porque ele quer estar perto dela e com ela partilhar aquilo que há de mais profundo no seu coração. Não existe relação mais próxima do que esta. É a mais importante. Fica até difícil nós entendermos. Por que é que Jesus desejaria este tipo de ligação conosco? Por que é que Ele desejaria esta proximidade? Nós não merecemos. Mas, mais uma vez, irmãos, pela sua graça e pelo seu amor, nós podemos afirmar que, sendo a noiva de Jesus, Ele deseja ter com a sua igreja, que somos nós, não a instituição, que somos nós, pessoas, esta proximidade, esta ligação, esta intimidade. Na comunicação, num amor que ultrapassa as nossas mentes, que preenche aquilo que há de mais importante nas nossas vidas. Irmãos, nós não fomos chamados para participar de um certo grupo de cerimônias, para apenas cumprir um grupo de rituais. Nós não fomos chamados para nos inscrevermos numa organização ou numa instituição. Nós fomos chamados para uma relação, para uma amizade, para uma amizade profunda, próxima, íntima, com alguém que nos ama de tal maneira que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter esta relação. Não há nada mais profundo, irmãos. Não há nada mais extraordinário. E qual pode ser a nossa resposta? Qual é a resposta que o noivo espera da sua noiva? Fidelidade. Imagine este noivo que acabei de descrever aos irmãos. Este noivo que ama, que cuida, que escolhe, que providencia, que está ao lado, está disponível, que está pronto a dar a sua vida. Imagine este noivo, ouvindo dizer que a sua noiva resolveu sair para passear com o vizinho. Ou que foi passar a noite na casa de um amigo. Fica complicado, não é? É exatamente esta a imagem que Jesus usava e que Deus usou no Antigo Testamento para falar do seu povo. E dizia, vocês me traíram, não foram fiéis. Eu vos desposei, fiz um compromisso tão profundo e vocês andaram desperdiçando o amor que eu vos dei. Meus irmãos, diante de tudo aquilo que nós lemos deste amor extraordinário do Senhor, que nos escolheu e nos separou para a sua noiva, Ele espera de nós que nós sejamos fiéis. Quais são as nossas prioridades? Onde tem estado o nosso amor, o nosso coração? O que é que nos entusiasma verdadeiramente? Quando vemos que os nossos corações, irmãos, por vezes são desviados daquilo que é a fidelidade ao Senhor, nós devíamos pedir ao Pai sensibilidade e perdão. Quando um jogo de futebol pode despertar mais entusiasmo em nossa vida do que estar junto com o Pai. Quando uma novela, ou um filme, ou uma série de televisão desperta mais fidelidade. E há pessoas que são fiéis de forma diária e sistemática. Quando qualquer coisa ocupa a nossa vida e enche o nosso coração mais do que a nossa ligação com o Senhor, nós podemos saber que não estamos sendo a noiva fiel que devíamos ser. Como Igreja de Jesus e sua noiva, irmãos, nós temos o noivo mais extraordinário. Mas exatamente por isso Ele merece a nossa fidelidade. Vamos pedir que o Espírito possa compartilhar em nossos corações o entendimento desta verdade.
O amor que nos é oferecido no Senhor é inigualável. No hino que foi cantado, a nossa irmã repetia várias vezes naquela estrofe. É um hino tão lindo, não é, irmãos? É um hino maravilhoso, realmente extraordinário. Graça imensurável e sem fim. Não há como medir o tamanho da graça do Senhor por nós. Por que perder tempo com outras paixões ou amores que são tão inferiores? Vamos permitir que o amor de Deus, de fato, encha a nossa vida. Vamos permitir que o amor deste Mestre maravilhoso, que é também o noivo, Jesus Cristo, possa encher os nossos corações. Meus irmãos, este é o relacionamento mais importante. Este é o número 1. Este é aquele que vai encher de fato as nossas vidas. E vamos nos alegrar. Vamos sair daqui hoje com um coração pleno, lembrando que nós fomos escolhidos, separados por alguém que providencia e que busca connosco esta proximidade maior. E é nesta alegria que nós podemos dizer, sim, Senhor, queremos andar contigo, queremos te ser fiéis, porque para isso nós fomos criados.